Yeah. I come and never sleep on me. I some change so you know I go get it. What you looking at? Fool, no I know. 허리 멍텅했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name? 죽지 않은 일은 위에 부어버려 기름 guess. You can't even guess me. Cause I'm baby. High low 확실해 not like maybe. Level level welcome to my palace. 찾지 않아 Alice. You just keep on wonder. You just keep on wonder. 찾지 않아 Alice. 버려 너의 memory. I just pop a bin. Danny have been. 나는 걸어 Boeing 747. I get weak. Get ready. Like I wanna get late. 준비해 빨리. We ain't got a lot of time man. Wavy night. Jameson hit the rock bottom. 잃어버린 정신 머리들. Yeah, got him. Yeah, shot him. 모든 problems. Eu gostei da temporada 2014. A gente está falando aí do início da era híbrida. Gosto amargo, vamos colocar dessa forma. The new Mercedes AMG Petronas F1 W05 for the 2014 race season is powered by a technical revolution, the Power Unit. O que faz uma temporada ser considerada boa ou ruim? São as ultrapassagens, os belos carros, a disputa de título até o final? O que torna uma temporada de Fórmula 1? Quando os carros de 2014 foram revelados ao mundo, a expectativa, que estava altíssima, começou a baixar. Esteticamente, estávamos vendo uma das piores coisas que já existiram em todos os anos da principal categoria do automobilismo mundial. Os chamados narizes dos carros viraram piada na internet em todo o mundo, com alguns bem peculiares, mas de fato nenhum agradava visualmente aos fãs. Os problemas da temporada 2014 estavam apenas começando. Aquilo seria apenas um presságio do que estava por vir. Se o visual não agradava, restava aos fãs esperarem o som, o ruído dos novos motores, ou melhor, unidades de potência. A F1 estava abandonando os motores aspirados e partindo para os turbo híbrido V6, que seriam a tônica da categoria pelos próximos anos. Quando os carros foram para a pista pela primeira vez de forma oficial, foi um balde de água fria em todo mundo. Sebastian Vettel, naquele momento atual campeão mundial, tetracampeão consecutivo, afirmou que o som dos novos motores era uma grande merda e que um dos principais pontos da experiência do público com a Fórmula 1 é o barulho dos carros, coisa que já não existia mais. O Will Bueno, do canal Botequim GP e também comentarista do Café com Velocidade, vai pela mesma linha de raciocínio de Sebastian Vettel quando fala sobre os pontos negativos de 2014. Principalmente, eu acho que o ponto negativo da temporada de 2014 é o que ela representou no sentido de acabar com uma das melhores coisas para o fã da Fórmula 1, que é a experiência de assistir uma corrida de Fórmula 1, que é o quê? Ouvir o som do motor. Ouvir o som do motor da Fórmula 1. A temporada de 2014 acabou com isso, né, com esse conceito de trazer os motores V6 híbridos, além de trazerem os carros mais feios da história da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, um conceito absolutamente horroroso. Os V6 turbo híbrido tinham o som baixo, abafado, feio e, além de tudo, a unidade por si só era muito cara, um aumento de custo absurdo para uma consequência tão ruim. Sem contar que a Fórmula 1 saiu dos seus 800 e poucos cavalos de potência para 600 cavalos de potência no total. Um passo para trás que se mostraria tecnologicamente um grande acerto, mas esportivamente um grande erro.
Ricardo Arcuri, comentarista do High Speed TV, enfatiza a importância técnica da mudança de 2014. Bom, como bom engenheiro, eu vou fazer a análise através do lado técnico de 2014, que foi a maior mudança da história da categoria, que é a implantação das unidades de potência híbridas. Estas que são o futuro da propulsão automotiva a curto e médio prazo em todo o mundo. De fato, foi a maior mudança da história da categoria, tanto que no começo eles sofreram bastante com quebras e, pasmem, até problemas para ligarem, fazerem funcionar nessas unidades de potência de tão complexas e complicadas que eram. Mas o tempo veio e mostrou que, depois de desenvolvimento e entendimento de como funcionava, ficou até bom, porque hoje eles produzem 300 cavalos a mais do que na época dos V8, com metade do consumo de combustível. Então sim, e se tratando da parte técnica, 2014 foi um excelente ano para a Fórmula 1 e que está valendo para o restante, tá bom? Fábio Campos, jornalista do Café com Velocidade, afirma que a mudança para as unidades de potência está entre os negativos da temporada de 2014. De negativo, a mudança dos motores, feita por poucos e para poucos, que acabou enxugando o número de fornecedores. A Fórmula 1 só tinha 3 fornecedores de motores em 2014, o pior número em exatamente 40 anos. Muito grave. Um ano que teve pontuação dobrada para decidir o campeão. Felizmente, essa regra ficou limitada à insignificância matemática, porque não fez diferença no final do ano. E foi um ano em que a Fórmula 1 perdeu Jules Bianchi, o ano do GP do Japão, em que aconteceu o acidente fatal do Bianchi. Thiago, do Fórmula Brum, nos lembra que 2014 foi o início de uma era de batalhas dos engenheiros, dos desenvolvedores por si só das unidades de potência e que isso gerou sim uma grande diferença de uma equipe para outra, o que é sempre um risco assumido quando se tem mudanças tão grandes assim. A temporada 2014 marcou o início da era híbrida. E sim, houve um predomínio da Mercedes, assim como agora existe um predomínio da Red Bull pela ênfase do efeito solo. Se você olhar por essa perspectiva, nessa disputa de engenheiros, projetistas, designers, talvez a temporada 2014 para você possa ter um sabor diferente de uma disputa técnica entre as equipes que a Mercedes de fato saiu na frente. Thiago faz uma declaração interessante. A Mercedes sai bem na frente das rivais em 2014 e existe um motivo para isso. As flechas de prata tinham conhecimento da tecnologia muito antes de todos os outros concorrentes. Não à toa, a Mercedes lançou seu primeiro carro híbrido antes de todo mundo. Mas qual o sentido de você fazer um regulamento em que uma das fabricantes já tem conhecimento e as outras não? Isso não poderia gerar algum tipo de dominância? Pois é, o jornalista, colunista do Parabólica no Terra, Sérgio Milani, nos dá uma explicação. O campeonato de 2014 ele acabou tendo um gosto amargo, vamos colocar dessa forma, porque se esperava muito da mudança do regulamento técnico. Os carros mudaram, obviamente tiveram que mudar muito para ter que se adaptar a todo esse aparato híbrido que foi colocado pela FIA. A gente também tem que lembrar o seguinte, foi atendendo também a solicitação das fabricantes. Aquela situação de, olha, nós queremos mostrar que a Fórmula 1 pode ser uma desenvolvedora de tecnologia e partiram para essa solução, né, de recuperação de energia. Uma situação que foi pedida principalmente pela Mercedes e pela Renault. Mas acabou que a Mercedes se deu muito melhor, inclusive até depois o Paddy Lowe, que era o diretor técnico, disse que a equipe até segurou o carro propositalmente para não ficar tão à frente. Ela entendeu melhor, a Mercedes entendeu melhor o regulamento e foi aquele passeio que a gente viu, principalmente até permitindo que a Williams, que veio com uma situação não tão boa, fazer boas provas. A gente viu ali o Massa fazendo pole, brigando por pódio. Os carros com Mercedes se deram melhor. O restante teve que vir nesse processo de aprendizagem, principalmente na parte de motor. Acabou sendo um regulamento muito voltado para motor e deu essa distorcida. Por isso 2014 acabou ficando essa situação meio chata, vamos colocar dessa forma.
A consequência dessa mudança foi uma Mercedes colocando mais de meio segundo constantemente nas classificações em relação ao adversário mais próximo. Lewis Hamilton e Nico Rosberg não tinham grandes dificuldades para marcar a pole position e muito menos para vencer corridas. Não à toa, das 19 provas disputadas, a Mercedes levou 16. E isso mostra o quão à frente as flechas de prata saíram. Claro que existe um mérito enorme da equipe de fazer o motor mais confiável, mais potente e integrá-lo ao seu chassi, coisa que Williams, Force India ou até mesmo McLaren não conseguiram e utilizavam o motor Mercedes. Porém, o que mais chamou a atenção naquela temporada está imortalizado na faixa que um torcedor colocou durante o Grande Prêmio da Itália naquele ano. Está escrito: circuitos feios, carros feios, sem som do motor, a Fórmula 1 está morta. Se está morta para uns, pode estar sendo vida para outros. Lewis Hamilton iniciou seu período de dominância junto da Mercedes e emplacou uma série de títulos. Se tornou o maior vencedor de corridas da história da Fórmula 1 e frequentemente é lembrado como sendo um dos poucos pontos altos dessa nova era da Fórmula 1. O Grande Prêmio do Bahrein também ficou imortalizado, assim como também a disputa interna entre Hamilton e Rosberg. Inclusive, os nossos amigos jornalistas concordam com isso. Tivemos algumas coisas boas, como por exemplo uma disputa de campeonato entre dois companheiros de equipe com o mesmo carro, então foi uma disputa absolutamente aberta e de igual para igual. E também tivemos boas corridas, como por exemplo o GP do Bahrein, tivemos a boa surpresa do Daniel Ricciardo aí surgindo para a Fórmula 1. De positivo, duas coisas muito interessantes. Uma rivalidade interna pura, na sua essência, de dois pilotos de uma mesma equipe, por isso rivalidade interna, que disputaram o título a pleno, que degladiaram até o final, mostrando aquilo que o automobilismo deve ter sempre. E também a joia da coroa, que foi o GP do Bahrein de 2014. Aquela que eu chamo de a joia rara da Fórmula 1 moderna, um dos maiores exemplos de batalha, de técnica e de superação entre vários pilotos, mas personalizada na disputa Hamilton e Rosberg. Acho que foi uma temporada também que trouxe o Lewis Hamilton para um patamar diferente. Até ali, ele era o cara que tinha conseguido fazer valer lá o título de 2008, mas de forma bastante intensa, né, num duelo ali com o Felipe Massa. Então era um piloto que ainda precisava se afirmar na Fórmula 1, especialmente depois dos erros que cometeu em 2009, 2010, 2011. E aí vem a temporada de 2014, em que ele conquista o título primeiro dele pela Mercedes. Então acho que foi uma temporada muito relevante nesse sentido de começar a construir esse mito que virou o Lewis Hamilton. Gostei também de ver o renascimento do Felipe Massa, porque até ali ele vinha muito em baixa na Ferrari, muita gente dizia que ele não tinha mais condições de permanecer na Fórmula 1, e ele acabou dando a volta por cima na Williams, também beneficiado pela troca dos motores, né, dos motores híbridos aí, a Williams usando os motores Mercedes, pacote da Mercedes, e o Felipe se deu muito bem. Eu gostei da temporada 2014 e a gente teve o domínio da Mercedes, mas você tinha dois pilotos lá de primeira prateleira. Você tinha o Hamilton e o Rosberg, o Nico Rosberg. O Nico Rosberg é um cara que tinha massacrado o Schumacher na volta do Schumacher para a Fórmula 1. Né? Então o Nico sempre foi um piloto de primeira prateleira. Eles disputaram muito bem até o final. O Hamilton acabou ganhando, porque ganhou mais corridas do que o Nico, mas o Daniel Ricciardo na época entrou na Red Bull, foi o primeiro ano dele na Red Bull, ele também ganhou 3 corridas, tiveram uma pole position do Massa, a última dele, se não me engano, não lembro aonde, em qual corrida foi, mas foi uma temporada boa, porque pelo menos nós tivemos, apesar de ter um domínio de uma equipe, o que acontece muito na Fórmula 1, né? Não vou ficar dando exemplos aqui, mas você tinha 2 pilotos, entendeu, para disputar. Então você não sabia quem ia ganhar.
Se a batalha dentro da Mercedes estava ficando cada vez mais interessante, fora da pista as coisas não estavam tão legais assim. A Fórmula 1 sofria com uma queda vertiginosa de ultrapassagens. Em 2011, com a introdução do DRS, a categoria registrou a maior média por corrida da história, 65,7. Em 2012, caiu para 61, em 2013, 54 e em 2014, 45 ultrapassagens por corrida. A polêmica também estava no Grande Prêmio de Abu Dhabi, que teria pontuação dobrada, o que não caiu nas graças do público e inclusive nunca mais foi utilizado. E o Grande Prêmio do Japão de 2014 está para sempre na história da categoria por ter sido o palco do acidente fatal de Jules Bianchi. Passou meses em coma e veio a óbito em 2015. Por mais que durante toda a vida da Fórmula 1 temporadas ruins tenham acontecido pelos mais diversos motivos, 2014 talvez seja a única que tem um combo tão pesado na disputa por pior temporada da história. Carros feios, som feio e baixo, circuitos que não ajudavam os carros, poucas ultrapassagens, um domínio absurdo de uma única equipe, morte de um piloto em decorrência de um acidente em uma Fórmula 1 cada vez mais segura, artificialidade na tentativa de levar o campeonato até a última prova e fãs extremamente descontentes com uma categoria em queda livre em termos de audiência. Dificilmente em algum momento teremos alguém rivalizando com 2014 por um pacote tão completo de coisas ruins, mas há quem diga que o período atual pode ser tão ruim quanto. Mas eu não sei se a temporada de 2014 realmente foi a pior de toda a história da Fórmula 1. Talvez nós estejamos vivendo essa pior temporada da história de 2023, porque é um campeonato que, além de ter uma grande dominância, não tem nem a disputa do título que nós tivemos em 2014. Que hoje você tem uma equipe totalmente dominante, como foi a Mercedes em 2014, mas que até agora ela ganhou todas as corridas, né? E você tem um piloto de primeira prateleira, que é o Max Verstappen, e você tem um piloto de terceira prateleira, né? Que é o Sérgio Pérez, que todo mundo sabe que não vai fazer frente para o Schumacher, para o Verstappen, de jeito nenhum. Ele pode até ganhar uma corrida ou outra, como já ganhou até, mas a chance dele ganhar do Verstappen é irrelevante, né? Para não dizer impossível, para não dizer zero, é irrelevante. Se 2023 vai superar ou não 2014, só o tempo dirá. Mas fato é que até mesmo o jogo oficial da Fórmula 1 foi bastante criticado na época, mostrando que nem mesmo no virtual os fãs de Fórmula 1 tiveram um bom ano. Por todos os motivos listados no vídeo, 2014 é para o Ressaca F1 a pior temporada da história. E espero, de verdade, que ela não seja desbancada, porque isso seria um péssimo sinal para todos nós.